Começamos aí. Então, deixa eu voltar um pouquinho, né? Aqui que a gente falou do OLAP. Então, basicamente, o OLAP são ferramentas, né? Ferramentas é um conceito, é uma solução, tem várias definições de OLAP, mas que serve para apresentar os dados, tomar decisão de forma mais rápida e fácil, né? E dá para ver, tem várias dimensões desse OLAP, a gente vai falar sobre as dimensões agora, quando está falando do cubo. A diferença entre OLAP, que é Online Analytical Processing, e Online Transaction Processing, aí seria, né, o LTP, ele colhe os dados, e o OLAP, ele mostra os dados, né, basicamente. E aí o Cube OLAP é né, essa forma de mostrar os dados, né, de forma, apesar de falar de cubo, depois a gente vai mostrar um cubo mesmo, mas pode ter mais de... Porque o cubo ele tem 3 dimensões, mas a gente pode ter mais de 3 dimensões, né? Apesar de estar chamando de cubo, é um cubo no espaço unidimensional. Não sei se alguém estudou isso aí. Na faculdade eu estudei isso aí, espaço unidimensional. Mas a gente não consegue enxergar, mas é uma formação, é uma formulação matemática que é a mesma dos... Quando você aprende as dimensões aí da tridimensional, você vai somar um. O pessoal entende até a quarta dimensão, uma quarta dimensão que a gente pode colocar, que é o tempo, né? Às vezes a gente tem 3 dimensões e não tem o tempo, e quando a gente coloca o tempo, seria uma quarta dimensão. Aí você imagina que um cubo tridimensional que vai mudando as informações ao longo do tempo, né? Então, aí seria a quarta dimensão, ainda dá para só conseguir enxergar. Agora, a partir da quinta dimensão, não tem não tem como a gente visualizar, que tem a ver com a física, né? A gente está aqui no espaço tridimensional, a gente está acostumado a mexer com o tempo, mas a mais que isso aí, a gente não consegue imaginar, né? Visualizar isso, mas que matematicamente existe, né? Aí os cubos, então, eles podem exibir, mas eles podem também somar. A ideia, né, a questão da quantidade de dados. E como a gente está lá no Data Warehouse, a gente pode precisar, apesar de estar pegando uma parte só, às vezes a gente precisa de muito dado para fazer. E aí, como tem essa interatividade, fala assim, pesquisável, você pode pesquisar. Então, você está vendo o mês, eu quero ver agora a semana, né? Aí essa estrutura, né, do cubo que a gente fala te dá essa possibilidade de visualizar, né, o mais granulado, né, o mais detalhado possível, sem ir entrando e conseguir visualizar, né? Dá a possibilidade, né? Mas tudo tem que ser configurado e feito, né? Aí está falando, os dados podem ser acumulados, segmentados, você pode separar homem e mulher, então os dados tudo junto lá no Data Warehouse, então que você vai mostrar, você mostra separado homem, né, de mulher, como é que o homem consome, como é que a mulher consome determinado produto. Aí, pensando aí, o que você pode perguntar para descobrir, né, que é a ideia, igual o pessoal falou aí, alguém falou aí, né? Quando acende a luz vermelha, eu vou preocupar porque está uma coisa errada. Então, aí, acender a luz vermelha em alguma coisa, você vai ver, procurar saber por que aquele problema ali está acontecendo, para procurar resolver o problema, né? Então, você pode ter que ir dando zoom ali na situação ou estar enxergando de forma diferente para ver se consegue enxergar a solução do problema, né? Qual que é o problema mesmo e qual que seria a solução. Então, tem um monte de pergunta que você pode querer fazer e a ideia, né, é o OLAP, né, através desse conceito do cubo de OLAP, está te permitindo enxergar esses dados da forma como você precisa para resolver, né, os problemas. Aqui a gente tem aqui, já seriam aqui 4 dimensões. O tempo está aí, inclusive. A gente teria aqui, isso aqui vocês estão conseguindo ver aqui? Eu estou achando que ficou pequeno. Não dá para visualizar. Para ver bem. Que a gente está escrito aqui papel, né? Aqui está falando sobre ações, né? Então tem esse TEL aqui, ó. O único que eu reconheci aqui foi Banco do Brasil.
Tem outro, tem TEL, deve ser alguma telecomunicações aí, e PET, Petrobras? Petrobras, né? Petrobras é PET? Eu nunca percebi isso. Aqui tem a bolsa, apesar de que acho que a bolsa hoje ela está integrada, né? É uma só, mas aqui tinha, pelo menos, tinha três, acho que tinha Minas Gerais também, mas tinha pelo menos, a grande mesmo eram duas, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui tinha aqui o preço da ação na bolsa tal, que poderia ser outras bolsas, né? Nasdaq, Nova York, né? A nossa aqui do Brasil, poderia ser outras. Mas no caso aqui é bolsa de Rio de Janeiro e São Paulo, os meses e a lucratividade, né? Quanto que isso subiu ou desceu, né? No caso aqui, no Rio de Janeiro, em janeiro, essa TEL que subiu 5%, em fevereiro ela já desceu 2%, em março ela subiu 7%, tudo no Rio de Janeiro. São Paulo foi diferente. Ela subiu 4% em São Paulo, em janeiro, desceu 1% em fevereiro e subiu 4% em março. E a Petrobras aqui em janeiro subiu, o Banco do Brasil em janeiro desceu, não falo nem qual ano, né? Vai fazer tempo que a Bolsa já faz um tempinho que já fundiu a Bolsa do Rio com a de São Paulo. Mas aqui a gente está vendo 4 dimensões, né? Seria o tipo, como se fosse produto, né? O tipo de ação, qual a ação que é, onde ela está sendo negociada, né? Em qual mês, né? E qual que é a lucratividade. Lucratividade não é um bom nome, não, mas tudo bem. Aqui a gente já apresenta na forma de cubo, né? A gente está apresentando aqui para vocês verem, né? Aqui teriam as bolsas aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e Rio Grande do Sul, acho que faz muito tempo que não tem, né? As últimas que fundidas foi Rio e São Paulo. E aí aqui tem a lucratividade, o mês e o ano, né? Aqui, ó, janeiro, 98, 98, faz muito tempo, tá vendo? Fevereiro, março, abril, né? Aqui está a lucratividade, né? A ação, e aqui seria a bolsa. Aí teria, a gente está vendo aqui só uma parte dos dados, que é esse aqui, do Rio de Janeiro. Está vendo o Rio de Janeiro, as ações, a lucratividade e o mês. Se não dá, poderia estar aqui para a gente, alguma coisa transparente, mas poderíamos ver de São Paulo, de Minas, né? Se fosse um produto, era a mesma coisa, produto. Vende lá no Rio, vende em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, poderia estar aqui. Aí você tem o tempo, o produto, né? O estado que está sendo vendido e quanto que aumentou ou diminuiu de venda, por exemplo, né? Ou a lucratividade do produto, poderia ser, quanto está dando de lucro, né? Então, a gente tem essa visão aqui, né, formando o cubo, que você está falando. Aqui é um tridimensional, a gente conseguiu fazer aparecer, né, visualizar tridimensionalmente. Mas se a gente colocasse aqui, por exemplo, que a gente poderia colocar aqui, para ter outra dimensão. Poderíamos estar falando aqui do lucro, no último, né, do lucro, o lucro que a empresa deu no mês, sei lá, ou a receita mensal, né, ou o lucro é receita menos despesa, seria, né? A gente poderia ter uma outra dimensão que não daria para a gente visualizar isso no cubo aqui. Matematicamente a gente consegue fazer, né, uma matriz que tem uma dimensão a mais, em vez de ter 4, a gente ter 5 dimensões, mas a mais que isso, mas aí a gente não consegue já visualizar como que seria representado isso aqui, né, fisicamente, né, que a gente está tentando aqui representar num cubo, né, seria fisicamente, mas não conseguimos mais. Então aí está mostrando aí, né, o papel, lucratividade, mês e bolsa qualquer, né, 4 dimensões. Bom, aí já colocou até uma coisa da computação aí, né? Que seria o OLAP, então seria ferramentas de front-end, né? E o OLTP seria ferramentas de back-end, né?
Então, o OLAP seria ferramentas de front-end, que fica lá na frente, né, onde o usuário vai acessar, né, que vai ser, o usuário, aí, no caso, vai ser os tomadores de decisão, né, eles vão acessar para tomar decisão. Então, você está, no caso lá, né, das ações, você pode falar, não, eu tenho que vender, eu tenho que comprar ação, eu tenho que vender ação, a decisão pode ser essa. Esses cubos, né, eles têm muita importância porque você vê essa questão das dimensões, né, de você ter várias dimensões que você pode estar olhando, né. A outra questão é sobre visualização, como é que você enxerga esses dados, né, que a gente vai falar agora. Então, agora, nessa parte, a gente vai falar sobre visualização, né, e os elementos visuais, aí, basicamente. Então, o que é visualização, né? Então, a primeira coisa, normalmente, o pessoal fala com visualização são os dashboards, ou então gráfico, igual o pessoal falou lá, quando eu falei sobre o que vem na mente sobre dashboard, vários falados ali sobre gráficos, né? Só que a visualização vai muito além dos gráficos, né? Apesar de que são os mais utilizados, né? Então, a visualização de dados ela é o estudo e a criação de representações visuais para os dados. Por isso que tem tudo a ver aí com o OLAP e com o dashboard, né, que a gente está abordando. Aqui nós temos uma representação visual, né? Vocês não sabem japonês? Alguém sabe japonês aí? Estou supondo que não sabe, mas às vezes alguém sabe. Pode ler para a gente aí. Alguém sabe aí? Alguém chuta aí o que Daniel sabe. representaria? Né? O Daniel sabe, hein? É Daniel San? O Daniel sabe. Pois é, Daniel San, então. Eu sei que está escrito ali, watch. Só É o isso, só. Watch. Aqui é o relógio. O Watch não é japonês, né? Então. Esse aqui é o relógio que ele parou, né? Lá, quando jogou a bomba de Hiroshima, o relógio parou lá em Hiroshima. Aí é para... Esse é um relógio, traz uma questão forte, principalmente o pessoal lá do Japão, que é a data onde foi jogada a bomba de Hiroshima, bomba nuclear. Então, você vê, é isso que a gente está falando de representação visual, de dados. Uma das coisas que a gente preocupa na representação visual é o impacto, né? Às vezes, a gente quer que aquela informação seja bem clara, né? Que represente bem aquela coisa. Se você colocasse, falasse, só escrevesse, né, que a bomba de Hiroshima foi jogada, né, às 9h15, parece que é, não, acho que é 9h15. A informação, ela não tem um peso tão grande. Quando você coloca esse relógio aí, você começa a sentir um pouco do que aconteceu quando jogaram a bomba lá, né, que parou o relógio. Bom, então, esse aí primeiro, que a gente falou, já demonstra, você não precisa fazer uso de gráfico e nem ferramenta tecnológica para a gente representar os dados, né? Não precisamos disso, mas é o que é mais usado, né? Nós temos mais dois exemplos aí, desses artistas, Stefan Segmeister e José Duarte, né? Um é esse aqui. O que fez com isso aí, né? Você pode fazer uma exposição, qualquer coisa, que a pessoa fala, ó, quão feliz você está. E aí você vai lá e tira um pouquinho do que você acha que está feliz. Eu estou super feliz, estou lá no 10, eu estou deprimido, estou lá no 1. Né? Aqui a gente viu que o pessoal está lá no 7, tem bastante, né? A maioria está lá no 7, no 6, no 8. Está aí, né? Até feliz, até bastante feliz. Então, quem foi nesse negócio está bastante feliz até, né? Mas é uma representação que fica clara, né? Que o que tiver mais baixo aqui, o pessoal tirou mais, está representando o nível de felicidade da maior parte, né? Mais gente. Poderíamos usar um gráfico lá do Excel, qualquer lugar que seja. Eu falo de Excel, às vezes, pessoal, mas eu não uso Excel, acho que faz mais de 15 anos já. Eu uso LibreOffice.
Tem o pacote Office deles lá que é gratuito. Podemos usar um gráfico, mas olha só, as pessoas estão sem ferramenta tecnológica, apesar de o pessoal fala que não é tecnologia, isso aí é uma tecnologia, mas não é uma ferramenta tecnológica no sentido que a gente está acostumado a ver, que está ligado aí ao digital, ao computador, a esse tipo de coisa. É uma tecnologia, digamos, analógica, digamos assim. Uma outra representação aqui são usuários de internet. Falar só qual ano que foi, né? Que é esse aqui. Mas olha, ele usou balão, coisa bem simples. Qualquer um pode fazer. Esse aqui pode até ter uma certa dificuldade, né? Você tem que encontrar isso aí e comprar vários desses aí, não vai ficar tão barato assim. Vai ficar relativamente barato, mas nem tanto. Essas bolinhas aí, sei lá o que é, se são balinhas ou o que é, às vezes são balinhas, né? Deixava a pessoa até mais feliz. Aqui, balão, que é coisa baratíssima, qualquer um pode estar fazendo isso, né? Então, aqui, quantos usuários de internet? China, União Europeia, Índia, Brasil, México, Portugal. Não sei por que os Estados Unidos não apareceu, né? Mas está aqui o Brasil, né? A Índia tem 1 bilhão de habitantes, mas o Brasil tem quase a mesma quantidade de usuários, olha para você ver, né? A China tem aí 1 bilhão, né, os seus 1 bilhão de habitantes, mas a quantidade de usuários bem maior, tá, né? Talvez proporcionalmente tenha até mais que o Brasil, né? Que aqui está quase metade e aqui não está metade, quase metade da população e aqui não está metade ainda, né? No Brasil. Não sei qual foi isso aí também, mas só para representação, o Portugal tem uma bolinha de chiclete aqui de usuário de internet. Mas, proporcionalmente, tem mais usuários, né, do que o Brasil, porque a população de Portugal acho que é 12 milhões. Aqui tem metade da população usando, o Brasil não chegou na metade nessa época. Mas aqui tem tecnologia aí. Isso aí é uma tecnologia, mas não é uma ferramenta tecnológica do ponto de vista que a gente costuma pensar, né? Computador, essas coisas. Outra aqui, a gente fazendo gráfico de barra, aí, ó. Isso aqui é a quantidade de usuários aí lá no Instagram. Lady Gaga está aqui em primeiro. 9 milhões aí. Não sei qual época também, faltou o ano, né? Isso é importante. 9 milhões de usuários, de seguidores. Barack Obama aí com 7 milhões. Katy Perry com 6 milhões. Al Gore, não sei se é ex-presidente ou ex-vice-presidente dos Estados Unidos, 2 milhões. E a Newsweek, que é um site de informações, né? Com 1 milhão e 300 mil aí. Então, tem tecnologia, tem ferramenta, tem tecnologia, tem, mas tem ferramenta tecnológica? Não tem, né? Não precisamos de ferramenta tecnológica. E, às vezes, igual o relógio lá, nós podemos causar até mais impacto que um gráfico, alguma coisa assim, né? Que a gente faça aí, né? No Excel, né? Uma planilha eletrônica, uma ferramenta de Business Intelligence, ou no Python. Então, algumas definições aí de visualização de dados, né? Na verdade, está falando sobre a visualização de dados eficazes, né? A gente fala, né, que o pessoal fala aí para estimular essa importância de como os dados são visualizados, né? E não é só ter o dado, você tem a forma de ver também é importante, que pode significar a diferença, né, entre o sucesso e o fracasso em qualquer coisa aí que você tiver, né? Organizações públicas aí, né, do Estado, né? Nós estamos tendo um problema aí agora, por exemplo, de vacinação. Não é questão nem de Covid. As outras vacinas que a gente sempre teve bem aí de vacinação, agora está caindo, né? Algumas bem abaixo, aí 60%, coisa que a gente acha que vai alcançar mais 90% da população. Aí você comunicar, como é que você tem, não é só comunicar a taxa, né? A taxa você vai ter que comunicar, mas o que mais você vai ter que comunicar, né? A gente tem que pensar para dar impacto e
mudar isso aí, isso aí já tem a ver com as organizações públicas, com a saúde pública, né? Mas também isso serve para, né, todas essas questões servem para a empresa, né, da empresa falir ou não, né? Eu acho que minha esposa é consultora e ocorre uma coisa muito, como é que fala? Comum nas pequenas e médias empresas, né? O pessoal vai gerindo lá de qualquer jeito, sem medir, né? Agora que não se mede, não se administra, sem medir muitas coisas e tal. Enquanto tudo está bem, ou enquanto aquilo que a pessoa está fazendo está dando certo, mesmo sem ela estar vendo, ter acesso à informação, beleza. Mas quando começa a dar alguma coisa errada, ela não sabe o que é, ela não tem informação para agir no que está dando errado. A forma como ela fazia estava dando certo, mas ela não sabia nem o motivo, né, que isso estava dando certo. E aí muda alguma coisa e aquela forma como ela está fazendo começa a dar errado e ela não sabe por quê. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo e por que está dando errado agora? Não tem informação, não tem. E pior, né? Mesmo às vezes até tem informação, mas ela não tem acesso a essa informação, não consegue enxergar essa informação para ela tomar uma decisão. É uma coisa muito comum em pequenas e médias empresas. Então, essa questão de conseguir enxergar os dados, né, e da rapidez com que e facilidade quando a gente faz isso, né, às vezes você conseguir enxergar a informação, demorar 1 ano, você pode falir, né, uma pequena empresa, né, nesse meio tempo aí. Se você tivesse visto no início, você pode ter mudado e consertado. Não só pequena empresa, né? Às vezes serve um monte de coisa, inclusive saúde pública, a gente está falando. Então, a gente tem... nós avançamos aí na hora dessa primeira aula, né? Alguém aí, todo mundo em pé aí, Nossa Senhora, dá parabéns para todo mundo aí, mas vamos terminar já. Tem alguns elementos visuais, né? Igual você falou, tem muita informação. Quer dizer, aquele painel os painéis dos aviões, são todos daquele jeito os painéis, né? Às vezes tem eletrônico, e aí apresenta só umas telas, mas você vai ver tem um monte de tela que você poderia precisar de ver, alguma coisa assim. Mas eu não acho que tem que depender da eletrônica, não, porque a da eletrônica é mais fácil dar problema que eletromecânica. Vocês estão ouvindo meu cachorro aí, gente, chorando? Então, a gente tem alguns elementos visuais que a gente tem que preocupar, a gente vai falar mais sobre isso depois, né, mais detalhes, mas assim, nós podemos usar gráficos, é o mais conhecido, tá por último aqui, mas tem tabelas, tem números, tem palavras ou texto, tem símbolo, tem ícone, tem figura, tem mapa. Texto, eu acho que não usou, né, as preocupações que deveria ter no dashboard, não teve na apresentação. Que se você quer tomar uma decisão de forma fácil, qual que é a ideia da apresentação? É você ter acesso, né, rápido e fácil à informação. Quando você escreve um texto, você demora para ler, né? Mas se você tivesse, como tem aqui, tópicos, colocou lá, é muito mais fácil. Você tem um texto falando várias coisas. Então, a ideal de apresentação é você ter mais imagem, menos texto, né? Às vezes, uma frase só te dá o efeito, uma frase de uma linha, te dá um efeito muito maior que você escrever um texto grande. Eu estou aproveitando essa apresentação, por isso ficou desse jeito. Igual eu falei, algumas coisas eu mudei e algumas coisas eu acrescentei, mas a maior parte está aí da apresentação. Então, tem vários elementos para visualizar os dados. Tem que escolher o que é mais interessante. Igual você quer saber, eu queria saber onde que vocês estão. Então, eu coloquei lá um mapa e vocês localizaram onde é que vocês estão, né? Eu falei, ó, tá todo mundo lá em São Paulo, então vou colocar um mapa de São Paulo. Eu estou dando um zoom, né? Coisa que eu não consigo fazer com essa ferramenta aí, mas na próxima aula eu vou procurar dar um zoom para vocês falarem onde vocês estão em São Paulo, né? Então, o mapa é interessante, em vez de ficar escrevendo, ó, tal cidade, tal estado, tal cidade. É mais fácil olhar, bato o olho e vejo, olha, beleza, posso falar, tem um monte de gente ali perto de Itajubá, às vezes até já ouvi falar lá de Itajubá.
A Universidade de Itajubá, a Unifel, ela tem mais de 100 anos. E ela tem, né, ela sempre teve um conceito muito bom. E agora, por exemplo, ela fez uma parceria com a Alemanha para instalar laboratórios de conversão de hidrogênio em energia elétrica. Assim, coisa de ponta, de última, de pesquisa de última geração que está sendo feito. Está fazendo lá, olha só. Bom, concluindo aí, que já ficou tarde, hoje eu estendi muito, né? A atividade já está disponível lá para vocês, né? Eu vou deixar aí pelo menos um dia aí para vocês, o pessoal está fazendo, né? O pessoal que não viu, não assistiu a aula, está fazendo também. Sobre a aula de hoje, seguindo aquele mesmo padrão, né? Do questionário também, igual vocês responderam isso aqui, se tem avaliação, tem nota, né? Então, a ideia dessa última parte aí foi mostrar a importância dessa visualização, né, da forma como os dados são enxergados para a tomada de decisão, né? Alguns elementos aí da visualização de dados, né, que a gente teria que estar colocando, se preocupando e estar utilizando da melhor forma possível. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar mais especificamente aí nessas características do dashboard, né, que a gente vai falar. Beleza? Beleza. Beleza. Aí coloquei lá a atividade 1 lá no Classroom. Se alguém já está fazendo aí, tem uns que já olha e já começa a fazer. Qualquer dúvida, qualquer coisa, né? Vocês pode colocar lá no grupo também, né? Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou procurar responder. Aquele grupo lá é da pós-graduação inteira, né? Não é só da disciplina, não, né? Não, só dessa disciplina. É só dessa? Ah, beleza. Então, mais fácil. Você fala da... né, O do grupo curso lá do Telegram, do curso, é da pós toda? Isso, desculpa, da pós Beleza. toda. Beleza. Eu queria agradecer aí a todo mundo, em especial ao Ricardo, ao Daniel e Marcelo, que abriram as câmeras aí, me deixaram menos sozinho. Obrigado aí. E aí a gente se encontra aí na próxima aula. Segunda-feira, né? Exato. Mesmo bate-horário. Perfeito. Fechou. Valeu, professor. Beleza? Boa noite. Falou, até mais. Não esquece de parar a gravação. Tem que parar. Um abraço, até a próxima. Falou, até mais.